Uma caravana partiu no final da semana passada do sertão de Pernambuco com uma missão: denunciar o risco iminente de o Brasil voltar a fazer parte do mapa da fome no mundo. Há 4 anos, o país havia comemorado a saída da lista que é feita pela ONU. A caravana Semiárido contra a Fome foi organizada pela ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, uma rede de movimentos sociais no país. Conversa comigo Alexandre Pires, o coordenador da ASA de Pernambuco. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Vivian. Obrigado por estar aqui. 4 dias já de caravana. 4 dias e todo mundo firme, animado para... Quantas pessoas? Somos 102 pessoas. 102 pessoas. Que pessoas são essas? São agricultores, agricultoras familiares, assentados da reforma agrária, jornalistas, representantes de comunidades quilombolas, assessores técnicos das organizações da sociedade civil. Como é que vocês estão se deslocando? Nós estamos deslocando em 2 ônibus e um carro de apoio. Todo o financiamento da caravana está sendo feito por um financiamento coletivo pela internet, e as pessoas que têm disposição e interesse de nos apoiar podem fazer essa doação até o dia 10 de agosto, quando a gente pretende estar de volta já ao semiárido. Agora mesmo a gente dá esse endereço do financiamento coletivo certo. No final da nossa conversa, né, para quem estiver interessado. Vamos lá. Como é que a gente pode explicar esse retorno do Brasil ao mapa da fome, que é publicado, não é? É uma pesquisa da ONU, um levantamento da ONU que é publicado anualmente. Por que nós voltamos ao mapa da fome? Então, a leitura que nós estamos fazendo da ASA, a partir da ASA, é de que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, de 2016 para cá, sobretudo, acho que um pouquinho antes de 2015, mas 2016 de forma muito específica, mudanças no sentido do direcionamento dos recursos públicos do governo federal. Só para se ter uma ideia, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que compra da agricultura familiar e faz a doação simultânea desses alimentos para pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, atendidas pelo Sistema de Assistência Social do Estado brasileiro, nós tivemos um corte de cerca de 95% dos recursos. O programa Cisternas, que é o programa que investe nas tecnologias de cisternas do semiárido, teve um corte de cerca de 90%, 92% dos recursos. E é um programa que trouxe uma mudança de panorama grande na estrutural. Já são mais de 1.200.000 cisternas construídas no semiárido, o que significa dizer mais de 6 milhões de pessoas, vamos dizer 1.200.000 tecnologias cisternas, são mais de 6 milhões de pessoas que têm acesso à água a partir da captação da água da chuva. Isso faz uma mudança e uma transformação na vida das pessoas. Seja água para beber, para fazer comida ou para produzir, sim, para fazer pequenas produções. Então isso tem sido algo revolucionário do ponto de vista da estruturação das famílias, mas nós ainda temos uma demanda de 300.000 famílias no semiárido que não tem água para beber. Tá. Então teve um corte de 90% no programa das cisternas. Isso. Teve uma mudança também... No programa de aquisição de alimentos, teve uma mudança... Aquisição de alimentos é o governo federal que compra alimentos para distribuir em programas. Exatamente. Em pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Isso mudou em que proporção? Isso mudou na proporção de 95%. Ou seja, tem várias modalidades o programa de aquisição de alimentos. Tem um programa de aquisição de alimentos institucional, onde o Estado... estimula que os órgãos do governo comprem os alimentos da agricultura familiar. Ao invés de comprar uma empresa, uma indústria, um hospital, compra da agricultura familiar. Mas essa iniciativa, essa modalidade, ela atende apenas uma parte ou uma ponta dessa situação de fragilidade que a gente tem no Brasil. O doação simultânea não, ele compra dos agricultores e entrega a pessoas que estão na periferia dos centros urbanos, pessoas desempregadas, que estão sendo assistidas de alguma forma pelo sistema de assistência social brasileira. Então, o programa acaba atendendo a 2 pontas importantes da nossa estrutura social: a agricultura familiar e as pessoas que estão desempregadas, passam por algum tipo de necessidade alimentar. Só para entender rapidamente, o critério para se estar no mapa da fome para um país, parece que tem que ter 5% da população do país em situação de fome, que é ter um nível mínimo de alimento que fica abaixo
enfim, a capacidade nutricional dela fica abaixo de um requisito mínimo lá. Exato. Quando a gente está dizendo que o Brasil saiu do mapa da fome, não significa dizer que a gente tenha acabado por completo com a fome, mas nós chegamos no menor índice histórico do Brasil. O mapa da fome foi criado pela ONU em 1990 e desde então a ONU vem fazendo monitoramento com um conjunto de países. Então, de 90 a 2014, nós estávamos no mapa da fome e saímos em 2014. Exato. Dois anos depois nós começamos a voltar. 2 anos depois começamos a voltar e já estamos em quase 12 milhões. 11,8 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Isso coincide com a crise econômica. E com a crise política, porque nós não podemos desconsiderar que a crise econômica que a gente vive no Brasil ela é também resultado de uma crise política. E as consequências são essas que nós estamos vendo. E as pessoas que estão, certamente a população... A crise política que envolveu, enfim, o impeachment... O impeachment que envolve um parlamento... O desacerto econômico do país. Mudança na política econômica, redirecionamento de recursos, de prioridades do Estado brasileiro. Agora, como é que o governo federal, quando ele é cutucado sobre isso, cobrado sobre isso, como é que ele responde? Porque eu sei que ele diz, não, eu estou mantendo o Bolsa Família, que era um programa que vinha mudando... Não é? E eu sei também que a questão do emprego é um dos fatores que entra nessa conta. Né? Como é que o governo Temer tem se posicionado sobre esse risco iminente? Quer dizer, nós ainda não estamos de volta no mapa, mas nós estamos à beira de voltar. Veja, a gente primeiro precisa entender que o governo tem assumido o discurso da crise econômica. Ou seja, em função da crise econômica é preciso cortar recursos dos programas governamentais. Até aí nós não temos tanta divergência. A divergência está de onde cortar. Porque não há possibilidade do governo cortar dos programas como, por exemplo, o programa Bolsa Família. Do programa Bolsa Família de 2016 para cá foram cortados 1.100.000 famílias. E dessa 1.100.000 famílias, são cerca de 4.300.000 crianças que estão envolvidas diretamente. Que o governo atribui a uma renovação do cadastro. O governo atribui a renovação, exatamente, de irregularidades, que pode haver um caso ou outro, mas na nossa leitura das organizações que estão da Rede ASA, que estão em contato direto com essas famílias, a maioria dos casos não diz respeito a uma situação de inadequação das famílias ao programa. Agora, Alexandre, nós estamos em ano eleitoral, não é? Nós vai começar aí no dia 15 uma campanha eleitoral oficialmente da Presidência da República, de governos, para o Legislativo, Senado e tal. Como é que esses candidatos, eles estão sendo incitados e cobrados, né, no sentido de fazer esse discurso do ajuste fiscal, esse discurso da responsabilidade com as contas públicas, né? Como é que você espera que eles vão se comportar, né? O comportamento deles em relação a essa discussão, né? O Brasil na iminência de entrar no mapa da fome, isso tem a ver com cortes. A professora Tânia Bacelar, que é uma economista pernambucana, professora da Universidade Federal de Pernambuco, ela teve na quarta-feira passada, dia 25, com um grupo de organizações lá em Pernambuco, fazendo uma discussão exatamente sobre a situação da fome. E a professora Tânia fez uma leitura muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. A leitura foi a seguinte: o problema da fome no Brasil não é a oferta de alimentos. O problema da fome no Brasil é o acesso, é a demanda. Aliás, não é a oferta, é a demanda, ou seja, a demanda que é a população que precisa de alimentos não tem recursos financeiros para comprar os alimentos. Quando está se tratando da população que vive nos centros urbanos, que não tem terra, não conseguem produzir seus alimentos. E a gente há de considerar que há uma grande parcela da população que está na periferia dos centros urbanos e que não conseguem, de fato, ter uma dependência do comércio informal, do trabalho direto, para poder ter os recursos e, com isso, comprar os seus alimentos. Lembrando que 85% da nossa população está no espaço urbano, não? Então, qual é a leitura que nós estamos fazendo? A ASA está elaborando um documento no qual nós queremos apresentar esse documento à sociedade.
entendendo que, ao apresentar esse documento à sociedade sobre qual é a compreensão que nós temos e qual a direção e o projeto político que nós precisamos do Brasil, olhando para essa realidade do semiárido, que é um semiárido rural, mas também é um semiárido urbano. Nós temos 1.200 cidades, municípios que compõem o semiárido. Então isso significa dizer que nós estamos esperando desses parlamentares, estamos esperando desses governos estaduais ou das candidaturas ao governo federal que se posicionem diante dessa nossa plataforma, dessa nossa visão de futuro. Pedir à produção para colocar para a gente aí o mapa do semiárido para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Esse pedaço aí vermelho, são 12 estados, como você mencionou, não é isso? São 12, são 10 estados. São 10 estados. São os 9 estados do Nordeste, mais o estado de Minas Gerais, e mais recentemente foi incluído o estado do Espírito Santo, que aí faz 11 estados. Pois é, pega aí, ó, de Minas Gerais, você vê aí o norte, não é? O norte, um trecho grande, né? E o Nordeste, enfim, nós temos um trecho significativo e penaliza fundamentalmente o Nordeste, só para as pessoas entenderem. Quem não lembra daquela aula de geografia, tá aí o semiárido, que é um pedaço importante do país, né? Agora, você estava dizendo que preparam um documento, preparam isso vai ser levado para Brasília. Bom, são duas coisas. Um é o documento que nós estamos preparando para levar a Brasília, para ser distribuído com os agentes públicos. Nós estamos com uma solicitação de audiência ao Supremo Tribunal Federal, que possa receber uma comissão da caravana. E teremos também uma iniciativa no dia 6, na segunda-feira, dia 6. Quando tiver encerrada a caravana. A caravana encerra no dia 7. Nós temos, no dia 6 de manhã, uma audiência com a CNBB. No final da manhã, nós aguardamos essa posição do Supremo Tribunal, desse pedido de audiência pública. E nós queremos entregar esse documento, que é um documento que nós expressamos qual é a nossa visão enquanto rede ASA e dos movimentos sociais do campo. Por que é que nós estamos preocupados com a volta da fome, com a volta do Brasil, com a preocupação de que o Brasil volte ao mapa da fome. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que a fome está nas nossas ruas. As pessoas, cada vez mais, tem um número maior de pessoas nas ruas pedindo alimentos, vivendo em situação de rua, porque não podem pagar aluguel, porque estão desempregadas, porque não tem dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para comprar alimentos. Então, isso é visível aos nossos olhos. O que nós estamos fazendo é formalizando essa visão empírica nossa num documento mais formal para entregar ao parlamento. Agora, aliás, para esses agentes públicos. Agora, a outra é do período eleitoral. A ASA está preparando um documento para apresentar à sociedade no sentido de dizer qual é o projeto de semiárido, o que é que nós precisamos para um semiárido, para que isso seja, de alguma forma, um ponto de exigência, exatamente, dos candidatos, das candidaturas, que isso seja, de alguma forma, tenha um posicionamento deles sobre essa nossa visão. De Belo Horizonte vocês vão para São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Para Curitiba, e depois que é Brasília. De Curitiba a Brasília. Por que Curitiba? Nós vamos para Curitiba porque nós fazemos a seguinte reflexão. Na década de 50 e década de 60, José de Castro, sanitarista, médico sanitarista pernambucano, alertou o mundo e chegou a ser presidente da FAO, membro diretor da FAO, alertando o mundo de que a fome não era um problema natural, mas um problema político e econômico. O FAO é o órgão das Nações Unidas que cuida da agricultura e alimentação. Na década de 80, nós tivemos o Betinho com um programa e a campanha Natal Sem Fome que atendia a uma parcela imensa da população brasileira. Depois dessas duas figuras, vamos dizer assim, desses dois brasileiros que lutaram em defesa dessa história da fome, nós reconhecemos no conjunto dos movimentos da ASA que o presidente Lula, ao assumir em 2003 e colocou como bandeira do seu governo o combate à fome, a fome como prioridade de ser trabalhada, de ser combatida e diminuída na sua gestão, é uma pessoa que requer de nós a nossa solidariedade e o reconhecimento de que um conjunto de ações das quais nós falávamos há pouco, que estão sendo de alguma forma desmontadas em função dos recursos, dos ajustes de recursos nesse momento, foram criadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula. Então, nós queremos também manifestar para ele a nossa solidariedade em função do momento que ele vive e reconhecer para a sociedade e gerar para a sociedade o reconhecimento desse seu papel. Então, o sentido de Curitiba tem esse também de nós manifestarmos esse sentimento de solidariedade ao ex-presidente Lula. O Congresso não é um destino?
Na terça-feira de manhã, a CONTAG está organizando uma agenda com vários parlamentares, uma audiência pública no Congresso Nacional, onde a gente deve levar esse documento que nós estamos formalizando para que as pessoas possam, os parlamentares possam ter acesso a esse documento e também ter uma visão do qual é a nossa leitura. Só para que você tenha uma ideia, Vivian, por exemplo, um dos argumentos que nós estamos construindo é o argumento da PEC 55, que congela os gastos públicos e investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Nós temos um entendimento que, a partir do momento que a alimentação passou a ser direito constitucional, em 2010, qualquer ação do Estado brasileiro que corte recursos, que atende a população numa situação de insegurança alimentar, ou que ameace a população numa situação de insegurança alimentar, ela é inconstitucional. Então nós acreditamos que a PEC 55, que congela os gastos públicos, é uma PEC que viola esse direito constitucional. E nós estamos querendo dizer isso para o Congresso. Então esse conjunto de iniciativas que nós estamos visualizando vai certamente estar composto nesse documento. E a nossa ideia é que na terça-feira de manhã a gente apresente isso aos parlamentares nessa audiência que a CONTAG está organizando e que no final da manhã nós sejamos recebidos, já está acertado, às 11h30, pelo CONSEA Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem sido um espaço de diálogo e de cuidado, de vigilância sobre a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Alexandre, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Muito boa sorte, que essa caravana reverbere, né, para a população toda, porque eu não acredito que exista um único brasileiro que não seja contra a fome no país, não é? Que tenha um único brasileiro subnutrido, passando fome. Você disse que tem um endereço para o financiamento coletivo. Passa o endereço para quem quiser ajudar a caravana a circular, custa caro, né? As pessoas têm que se alimentar, têm que passar um tempo na estrada. Sim, o endereço é benfeitoria.com/caravana do semiárido contra a fome. benfeitoria.com/caravana do semiárido contra a fome. O nosso maior sentido da caravana é colocar na agenda política do Brasil esse momento que o Brasil vive, que o país vive, de volta da fome e do risco, de volta da miséria e do risco do país voltar ao mapa da fome da ONU. Então, você que está em casa, se puder contribuir, certamente a caravana vai precisar de ajuda. Sim. O Alexandre Pires, ele é coordenador da ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro, e que é de Pernambuco. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.